Meu marido me acusou de traição e me expulsou de casa quando engravidei porque o teste de fertilidade dele dizia que ele era estéril. Tenho 25 anos e preciso contar o que aconteceu com meu marido e como tudo desmoronou da pior maneira possível. Meu marido e eu estávamos tentando ter um bebê há mais de 2 anos e isso estava se tornando uma enorme fonte de estresse em nosso casamento. Cada mês que passava sem um teste de gravidez positivo parecia mais um fracasso e começamos a nos perguntar se havia algo de errado com um de nós ou se apenas precisávamos ser mais pacientes com todo o processo. Cerca de 2 meses atrás, finalmente consegui o teste positivo que tanto esperávamos e eu estava tão animada que mal conseguia me conter. Quando contei ao meu marido, ele pareceu feliz também, embora eu tenha notado que ele estava um pouco mais quieto do que eu esperava. Decidimos fazer uma pequena festa de anúncio com nossas famílias para compartilhar a boa notícia com todos que nos apoiaram nessa jornada e a festa correu bem, com todos nos parabenizando e falando sobre nomes de bebês e ideias para o quarto da criança. No entanto, algo mudou em meu marido depois daquela festa. Comecei a notar que ele estava se tornando distante e frio comigo de uma forma que nunca tinha sido antes. Ele chegava do trabalho e mal falava comigo e quando eu tentava conversar sobre os preparativos para o bebê ou as consultas médicas, ele me dava respostas curtas e depois encontrava desculpas para sair do cômodo ou fazer outra coisa. Eu continuei perguntando o que estava errado e se havia algo incomodando sobre a gravidez, mas ele apenas dizia que estava cansado do trabalho ou que tinha muita coisa na cabeça, sem me dar nenhuma explicação real. Isso durou várias semanas e eu estava ficando cada vez mais frustrada porque estava lidando com os enjoos matinais e todas as mudanças que vêm com o início da gravidez, e eu realmente precisava do apoio do meu marido durante esse tempo. Em vez disso, ele agia como se eu tivesse feito algo errado ou como se não quisesse mais estar perto de mim. Tentei conversar com ele várias vezes sobre como seu comportamento estava me afetando e o quanto eu precisava que ele estivesse presente e me apoiasse, mas nada parecia adiantar. Há 3 semanas, finalmente cheguei ao meu limite. Eu não aguentava mais viver em uma casa onde meu próprio marido me tratava como uma estranha. Eu disse a ele que se ele não pudesse explicar o que estava acontecendo e começar a agir como um parceiro amoroso novamente, eu ia fazer minhas malas e ficar com minha mãe até que ele resolvesse o que quer que o estivesse incomodando. Foi quando tudo explodiu da pior maneira possível e ele começou a gritar comigo, me acusando de tê-lo traído, dizendo que não havia como o bebê ser dele porque ele tinha recebido resultados de exames que mostravam que ele era infértil. Ele estava guardando essa informação por semanas sem me contar nada. Fiquei completamente chocada, não só porque ele estava me acusando de ter um caso, o que eu nunca faria, mas também porque ele havia feito um teste de fertilidade sem discutir comigo primeiro e depois manteve os resultados em segredo enquanto me tratava terrivelmente por semanas. Tentei dizer a ele que a acusação era completamente falsa e que eu nunca havia sido infiel a ele de forma alguma, mas ele não quis ouvir nada do que eu dizia e insistia que a única explicação para minha gravidez era que eu estava dormindo com outra pessoa. Ele gritava sobre como eu havia traído e destruído nosso casamento, e então me disse que eu precisava fazer um teste de paternidade para provar que o bebê era dele ou eu poderia ficar longe dele permanentemente, porque ele não queria mais me ver. Então, ele realmente me expulsou de nossa casa, grávida, dizendo para eu ir morar com quem quer que eu estivesse traindo. Eu não tinha para onde ir, exceto a casa da minha mãe, porque estava tão chocada e magoada que não conseguia nem pensar direito. Passei aquela noite chorando e tentando entender como meu casamento havia desmoronado tão repentina e completamente. No dia seguinte, procurei um advogado e pedi o divórcio, porque percebi que meu marido não confiava em mim e havia escolhido acreditar na pior coisa possível sobre mim, sem nenhuma prova. 2 dias atrás, meu marido apareceu na casa da minha mãe parecendo completamente arrasado. Ele me disse que havia descoberto algo terrível sobre sua mãe e seu tio que explicava tudo o que havia acontecido entre nós. Ele disse que estava se sentindo extremamente deprimido com a nossa separação e foi à casa de sua mãe para conversar com ela e enquanto estava lá, ele ouviu uma conversa entre sua mãe e seu tio que revelou uma conspiração que eu nunca poderia ter imaginado. O tio dele dirige uma clínica de fertilidade e aparentemente, sua mãe convenceu o tio a falsificar os resultados do teste do meu marido para parecer que ele era infértil. Ela fez isso porque queria plantar a dúvida na mente do meu marido sobre se eu era fiel a ele. Meu marido descobriu que sua mãe o estava envenenando contra mim há anos, fazendo comentários sobre o passado amoroso da minha mãe e sugerindo que eu poderia ser como ela e ter casos pelas costas dele. Minha mãe namorou vários homens diferentes antes de engravidar de mim e sempre foi aberta sobre o fato de que gostava de relacionamentos casuais em seus 20 anos. No entanto, ela mudou completamente seu estilo de vida quando descobriu que estava grávida e se concentrou inteiramente em me criar como mãe solteira. Minha sogra, aparentemente, decidiu que o passado da minha mãe a tornava uma pessoa inadequada e passou anos dizendo ao meu marido que eu poderia ter herdado a tendência da minha mãe à promiscuidade e que ele deveria ter cuidado ao confiar em mim completamente. Os resultados do teste de fertilidade eram completamente falsos e meu marido não é infértil, o que significa que seu tio forneceu deliberadamente informações médicas falsas para destruir nosso casamento porque sua mãe pediu a ele. Meu marido estava chorando quando me contou tudo isso e me implorou para voltar para casa e tentar resolver as coisas, porque ele percebeu que havia sido manipulado por sua própria família para duvidar de mim e destruir nosso relacionamento. Mas eu disse a ele que não podia simplesmente perdoar e esquecer o que aconteceu, embora sua mãe e seu tio tivessem mentido para ele. Ele ainda escolheu acreditar que eu era capaz de traí-lo sem nenhuma prova e me expulsou de nossa casa enquanto eu estava
grávida de seu filho. Expliquei que a disposição dele em acreditar no pior sobre mim mostrava que ele realmente não me conhecia ou confiava em mim e esse tipo de problema fundamental em nosso relacionamento não poderia ser consertado apenas porque agora sabíamos das mentiras de sua família. Ele continuou dizendo que sentia muito, que me amava e queria consertar as coisas. Mas eu disse a ele que precisava de tempo para pensar em tudo e que não estava pronta para tomar nenhuma decisão sobre nosso futuro juntos. Os papéis do divórcio já foram protocolados e não tenho certeza se quero parar o processo ou tentar reconstruir nosso casamento, porque estou tendo dificuldade em superar o fato de que ele foi tão rápido em presumir que eu era infiel e tão disposto a jogar fora nosso relacionamento com base em suspeitas, em vez de realmente conversar comigo sobre suas preocupações. Então, acho que minha pergunta é se estou sendo irracional por não querer aceitar meu marido de volta depois de descobrir as mentiras de sua família. Edição. Quero adicionar alguns esclarecimentos sobre a situação da minha mãe, porque acho que é importante para entender por que minha sogra avisou especificamente. Minha mãe nunca foi promíscua de uma forma que machucasse alguém ou causasse problemas em relacionamentos. Ela sempre foi honesta com os homens com quem namorou sobre o que procurava e se queria algo sério ou casual. Ela namorou pessoas diferentes ao longo dos seus 20 anos porque estava tentando descobrir o que queria da vida e que tipo de parceiro a faria feliz. E não há nada de errado com esse tipo de exploração, desde que todos os envolvidos sejam honestos e respeitosos. Quando minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela imediatamente parou de ter encontros e se concentrou totalmente na preparação para a maternidade. Ela trabalhou incrivelmente duro para me sustentar e me dar um ambiente familiar estável e amoroso. Ela voltou a estudar quando eu era pequena para conseguir um emprego melhor e nos sustentar com mais conforto e sacrificou muito de sua própria vida social e tempo pessoal para garantir que eu tivesse tudo o que precisava enquanto crescia. Minha sogra aparentemente decidiu que qualquer pessoa que já teve relacionamentos casuais era fundamentalmente falha e indigna de confiança. Ela passou anos fazendo comentários sutis ao meu marido sobre como eu poderia ter herdado supostos defeitos de caráter da minha mãe. Ela dizia coisas como quão importante era para ele ter certeza de que realmente me conhecia antes de confiar em mim completamente e trazia à tona histórias sobre mulheres que traíram seus maridos e destruíram suas famílias, sempre conseguindo inserir alguma referência a como essas mulheres tinham mães que não foram bons modelos. Olhando para trás, posso ver como ela foi gradualmente plantando sementes de dúvida na mente do meu marido ao longo de todo o nosso relacionamento. Na época, eu apenas pensei que ela estava sendo excessivamente protetora com seu filho, como algumas sogras podem ser. Eu nunca percebi que ela estava trabalhando ativamente para minar nosso casamento com base em suas visões preconceituosas sobre o passado da minha mãe e definitivamente nunca imaginei que ela iria tão longe a ponto de envolver seu irmão na falsificação de resultados de exames médicos para criar uma crise em nosso relacionamento. Atualização 1. Eu queria atualizar a todos sobre o que aconteceu desde que postei sobre minha situação com meu marido e a manipulação de sua família. Tenho lido todos os comentários na minha postagem original e agradeço muito a todos que dedicaram seu tempo para compartilhar suas opiniões e apoio. Passar por essa situação tem sido incrivelmente isolador e confuso, e ajudou a ouvir pessoas que entenderam quão erradas foram as ações do meu marido e da minha sogra. Depois de pensar em tudo por quase 2 semanas e conversar com minha mãe e uma terapeuta, tomei a decisão de dizer definitivamente ao meu marido que não voltaria para o nosso casamento e que queria prosseguir com o divórcio, conforme planejado. Eu liguei para ele e expliquei que independentemente de como sua mãe o manipulou ao longo dos anos, ele ainda fez a escolha de duvidar de mim sem qualquer motivo razoável e também fez a escolha de fazer um teste de fertilidade sem discutir comigo primeiro, o que demonstrou uma falta fundamental de comunicação e confiança em nosso relacionamento. Eu disse a ele que fiquei particularmente magoada com a forma desrespeitosa como ele falou sobre minha mãe durante nossa discussão, porque minha mãe trabalhou incrivelmente duro para mudar seu estilo de vida e me proporcionar uma boa criação, e ela não merecia ter seu passado jogado na cara como se de alguma forma refletisse em meu caráter ou confiabilidade. Expliquei que relacionamentos saudáveis exigem que os parceiros se comuniquem abertamente sobre suas preocupações, em vez de investigar secretamente um ao outro e fazer suposições sobre infidelidade sem qualquer evidência. Alguns dias depois daquela conversa por telefone, meu marido apareceu na casa da minha mãe pedindo para falar comigo pessoalmente. Ele parecia genuinamente arrependido de tudo o que havia acontecido, mas achei seu raciocínio para querer se reconciliar um tanto hipócrita. Ele continuava falando sobre o quanto me amava e como queria estar ao meu lado durante a gravidez, mas eu apontei que ele não se importou com o fato de eu estar grávida quando me expulsou de casa e me acusou de traição. Portanto, sua súbita preocupação com meu bem-estar parecia mais sobre sua própria culpa do que sobre realmente se importar comigo e com o bebê. Durante nossa conversa, deixei claro que o considerava igualmente responsável pela destruição do nosso casamento. Embora sua mãe e seu tio certamente o tenham manipulado e mentido para ele, suas próprias inseguranças e sua disposição para acreditar no pior sobre mim permitiram que o veneno dele se instalasse em primeiro lugar. Eu disse a ele que um parceiro seguro e amoroso teria me abordado com perguntas ou preocupações sobre fertilidade, em vez de fazer o teste secretamente e depois explodir comigo quando os resultados não corresponderam ao que ele esperava. Também expliquei que mesmo que pudéssemos de alguma forma superar os problemas de confiança e as coisas dolorosas
dolorosas que foram ditas e feitas, eu não conseguia me imaginar tentando reconstruir um relacionamento sabendo que a mãe dele me desprezava ativamente e havia trabalhado tanto para destruir nosso casamento. Eu disse a ele que nunca conseguiria me sentir confortável ou segura perto da mãe dele novamente, e não via como poderíamos ter um relacionamento familiar funcional quando um de seus familiares mais próximos provou ser tão manipulador e cruel. Meu marido tentou argumentar que poderíamos contornar a interferência de sua mãe, limitando o contato dela conosco e estabelecendo limites firmes, mas expliquei que o dano já havia sido feito e que eu não confiava nele para manter esses limites se a mãe dele continuasse a influenciá-lo com o tempo. Lembrei-o de que ela vinha influenciando seus pensamentos sobre mim por anos sem que ele percebesse, e eu não podia ter certeza de que ele não voltaria a esses padrões de dúvida e suspeita se ela continuasse a impor sua agenda. Ele pareceu entender que eu estava falando sério sobre o divórcio, então perguntou se poderíamos pelo menos tentar a terapia de casal para ver se havia alguma maneira de reconstruir a confiança entre nós. Eu disse a ele que não me opunha à terapia com o propósito de aprender a sermos pais eficazes juntos, mas que não estava interessado em tentar salvar nosso relacionamento romântico, porque muito dano havia sido feito para eu me sentir segura e protegida com ele novamente. A conversa terminou com ele dizendo que respeitava minha decisão, embora estivesse arrasado com ela, e perguntou se poderíamos pelo menos tentar manter um relacionamento civilizado pelo bem do bebê. Concordei que deveríamos nos concentrar em descobrir como ser bons pais, mas deixei claro que qualquer acordo de guarda precisaria incluir disposições que mantivessem sua mãe e seu tio completamente longe de nosso filho, porque eu não permitiria que eles tivessem qualquer influência sobre a vida do meu bebê depois do que fizeram à nossa família. Atualização 2. O processo de divórcio tem avançado, e temos trabalhado em todos os detalhes legais e financeiros com o mínimo de contato direto entre mim e meu marido, o que tem sido melhor para nós dois, pois cada conversa que tínhamos se tornava emocionalmente carregada e difícil. Meu advogado tem cuidado da maior parte da comunicação com o advogado dele e conseguimos progredir na divisão de nossos bens e dívidas sem ter que remoer todos os detalhes dolorosos que levaram à nossa separação. Meu ex-marido também entrou com uma ação judicial contra seu tio na clínica de fertilidade por fornecer informações médicas falsas e interferir em nosso casamento. Não estou envolvida diretamente nesse processo, mas espero que meu marido consiga algum tipo de justiça pelo que sua família nos fez. Ainda não tomei nenhuma decisão final sobre os acordos de guarda, porque ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu e descobrir o que seria melhor para o bebê. Mas sei que quero a guarda principal, pelo menos inicialmente, já que estarei amamentando e cuidando da maior parte dos cuidados diários do bebê durante os primeiros meses. Tenho pensado que, eventualmente, poderíamos chegar a algum tipo de acordo de guarda compartilhada, mas quero ver como meu marido lida com as responsabilidades da paternidade e se ele é capaz de manter limites apropriados com sua mãe antes de concordar com pernoites ou tempo prolongado longe de mim. Minha mãe tem me apoiado incrivelmente durante todo esse processo e ela tem me acompanhado em todas as minhas consultas pré-natais e me ajudado a me preparar para a chegada do bebê, o que significou muito para mim, porque eu sempre imaginei que meu marido seria quem faria essas coisas comigo. A gravidez tem progredido normalmente. Apesar de todo o estresse, minha médica diz que o bebê parece saudável e se desenvolvendo bem, embora ela tenha me incentivado a tentar minimizar o estresse e focar em cuidar de mim mesma durante este período difícil. Tenho lutado com alguns sentimentos de culpa pelo fato de meu filho não ter o lar estável com dois pais que eu sempre esperei proporcionar. Às vezes me preocupo se estou limitando as chances de felicidade do meu bebê ao me recusar a me reconciliar com meu marido, mas também reconheço que dois pais separados que são saudáveis e estáveis podem ser melhores para uma criança do que uma família disfuncional onde há tensão e desconfiança constantes. Acredito que meu bebê estará melhor crescendo em um ambiente onde ambos os pais se respeitam, mesmo que não estejam juntos romanticamente. Tenho frequentado uma terapeuta para me ajudar a lidar com todas essas emoções complicadas e me preparar para os desafios da maternidade solo. Ela tem me ajudado a focar nas coisas que posso controlar, em vez de ficar remoendo todas as maneiras como eu esperava que as coisas fossem diferentes. Estou tentando manter o otimismo sobre o futuro e focar no fato de que terei um lindo bebê que será amado por ambos os pais, mesmo que não moremos todos juntos como uma unidade familiar. A parte mais difícil tem sido lidar com todas as mudanças práticas que vêm com o divórcio e a maternidade solo, como resolver questões de plano de saúde, arranjos de cuidados infantis e garantir que eu tenha tudo o que preciso para cuidar de um bebê sozinha. Minha mãe se ofereceu para ajudar o máximo que puder, e tenho alguns amigos próximos que têm me apoiado, mas ainda é avassalador pensar em como minha vida será diferente do que eu planejei e para o que me preparei nos últimos anos. Atualização 3. À medida que nosso divórcio se aproximava da finalização, meu marido e eu tivemos que nos encontrar pessoalmente para discutir os arranjos de guarda e resolver os detalhes práticos de como seremos pais do nosso bebê. A reunião correu muito melhor do que eu esperava, e conseguimos ter uma discussão produtiva sobre o que seria melhor para nosso filho, sem entrar em discussões sobre nosso casamento fracassado ou remoer todas as coisas dolorosas que aconteceram entre nós. Concordamos que o bebê deveria ficar principalmente comigo durante os primeiros meses, especialmente enquanto estou amamentando e estabelecendo rotinas de alimentação e sono, mas que meu
marido deveria poder visitar regularmente e passar tempo criando laços com o bebê durante o dia. Decidimos que as visitas com pernoite provavelmente não fariam sentido até que o bebê estivesse mais velho e com um cronograma mais estabelecido, mas que quando nosso filho tivesse cerca de 6 meses, poderíamos começar a transição para um arranjo de guarda mais equitativo, onde o bebê passaria cerca de metade da semana com cada um de nós. Fiquei surpresa com o quão razoável e atencioso meu marido foi durante essa conversa. Ele parecia genuinamente comprometido em ser um bom pai e em fazer o que era melhor para nosso filho, em vez de tentar usar a guarda como uma forma de me pressionar a reconsiderar nosso divórcio. Ele reconheceu que suas ações causaram nossa separação e que entendia porque eu não podia confiar nele o suficiente para reconstruir nosso relacionamento romântico, mas expressou esperança de que pudéssemos pelo menos desenvolver uma parceria parental respeitosa pelo bem do nosso bebê. Ele também se desculpou por não estar lá para me apoiar durante a gravidez até agora e perguntou se poderia começar a frequentar as consultas pré-natais comigo, para que pudesse se envolver na preparação para a chegada do bebê e aprender o que esperar durante o trabalho de parto e o parto. Concordei que ele poderia ir às futuras consultas, desde que entendesse que estávamos lá como pais e não como um casal e que eu não queria que ele interpretasse minha disposição em incluí-lo como um sinal de que eu estava reconsiderando nosso divórcio. Uma coisa sobre a qual ambos nos sentimos muito convictos foi manter sua mãe e seu tio completamente longe de nosso filho. Meu marido na verdade tocou nesse assunto por conta própria, sem que eu precisasse insistir, o que me mostrou que ele realmente entendeu a gravidade da interferência deles e o quanto de dano eles causaram à nossa família. Ele disse que não tinha intenção de se reconciliar com nenhum deles e que estaria disposto a colocar restrições legais em nosso acordo de guarda para garantir que eles nunca pudessem ter contato com nosso bebê. Também discutimos os aspectos financeiros da pensão alimentícia e meu marido me disse que planejava reservar metade de qualquer dinheiro que eventualmente recebesse de seu processo contra o tio e a clínica de fertilidade para garantir que nosso filho tenha tudo o que precisa para uma criação confortável e segura. Apreciei esse gesto, pois mostrou que ele levava a sério a responsabilidade de prover para o nosso bebê. A conversa durou várias horas e ao final dela me senti mais otimista sobre nossa capacidade de trabalhar juntos como pais. Pude ver que meu marido estava genuinamente arrependido do que havia acontecido e que estava comprometido em ser um bom pai e comecei a sentir que talvez pudéssemos construir um relacionamento parental funcional que daria ao nosso filho a estabilidade e o amor que todo bebê merece. Depois que ele foi embora, percebi que grande parte da minha raiva em relação a ele havia diminuído nos últimos meses. Embora eu ainda me sentisse magoada e desapontada com o fim do nosso casamento, não estava mais consumida por amargura ou ressentimento em relação a ele. Acho que o tempo e a distância me ajudaram a processar tudo o que havia acontecido e eu estava começando a me sentir pronta para focar no futuro, em vez de remoer todas as maneiras como nosso relacionamento deu errado. Atualização 4. Já se passaram 2 meses desde que nosso divórcio foi oficialmente finalizado, e eu queria atualizar a todos sobre como as coisas têm ido com meu ex-marido e nossos preparativos para a chegada do bebê. Meu ex-marido tem frequentado consistentemente minhas consultas pré-natais, como havíamos discutido, e também tem me visitado regularmente para passarmos um tempo juntos e conversarmos sobre os preparativos para o bebê, o que tem sido muito mais positivo e solidário do que eu esperava, considerando quão mal nosso casamento terminou. O bebê ficou muito mais ativo recentemente e meu ex-marido pôde sentir os chutes e movimentos durante suas visitas, o que tem sido muito emocionante para ele e tornou a gravidez mais real e imediata para nós dois. Ele tem lido livros sobre paternidade e pesquisado tudo sobre cuidados com recém-nascidos, e parece genuinamente entusiasmado em se tornar pai, o que tem sido tranquilizador para mim, porque quero que nosso filho tenha um pai que esteja verdadeiramente comprometido em estar presente e envolvido. Durante uma de nossas conversas recentes, meu ex-marido pediu desculpas diretamente a mim e à minha mãe por acreditar nas mentiras de sua família sobre nós e por permitir que a manipulação deles destruísse nosso casamento. Ele parecia genuinamente envergonhado de como havia deixado sua mãe influenciar seus pensamentos e sentimentos sobre mim ao longo dos anos. Ele nos disse que vinha pensando muito e fazendo terapia para entender como se tornou tão suscetível ao veneno de sua mãe, e disse que percebeu que sempre foi inseguro sobre se era bom o suficiente para mim, o que o tornou mais propenso a acreditar em sugestões de que eu poderia ser infiel ou indigna de confiança. Ele perguntou a nós duas se havia alguma maneira de provar que ele não era uma pessoa horrível, apenas alguém que foi enganado e manipulado por pessoas em quem confiava, e disse que queria passar o resto de sua vida compensando os erros que cometeu e sendo o melhor pai e parceiro parental que pudesse ser. Minha mãe e eu conversamos sobre o pedido dele em particular e decidimos que estávamos dispostas a perdoá-lo e seguir em frente com um relacionamento parental positivo, porque reconhecemos que todos precisaríamos trabalhar juntos por muitos anos para criar nosso filho, guardar raiva e ressentimento não beneficiar a ninguém. Eu também levantei minha exigência de que sua mãe e seu tio fossem legalmente impedidos de ter qualquer contato com nosso filho e meu ex-marido concordou imediatamente, sem qualquer argumento ou resistência, o que me mostrou que ele realmente entendia o quão perigosa e tóxica a influência deles havia sido em nossa família. Ele disse que havia cortado completamente o contato com ambos e que não tinha intenção de jamais permitir que eles voltassem à sua vida, muito menos de lhes dar acesso ao seu filho.
Temos trabalhado com nossos advogados para finalizar toda a papelada da guarda, com disposições específicas sobre manter seus familiares longe do nosso bebê e tudo deve ser oficialmente assinado e protocolado nas próximas semanas. Sinto-me bem com os arranjos que fizemos e acho que criamos uma estrutura que permitirá que nosso filho tenha relacionamentos fortes com ambos os pais, ao mesmo tempo em que é protegido do tipo de manipulação e toxicidade que destruiu nosso casamento. Meu ex-marido também tem me ajudado a preparar o quarto do bebê e a deixar tudo pronto para a chegada dele na casa da minha mãe, e embora seja definitivamente estranho fazer essas coisas como pais divorciados, em vez de um casal casado e animado, sou grata por nosso filho ter um pai que está genuinamente empolgado com a paternidade e comprometido em se envolver desde o início. Acho que nossa capacidade de trabalhar juntos respeitosamente e focar no que é melhor para nosso bebê mostra que ambos crescemos e amadurecemos através desta difícil experiência. Atualização 5. Estou exausta, mas queria compartilhar uma última atualização sobre o nascimento do meu filho e como tudo tem corrido com meu ex-marido e nosso novo arranjo parental. Entrei em trabalho de parto há cerca de uma semana, após uma gravidez que, felizmente, permaneceu saudável e sem complicações, apesar de todo o estresse e turbulência emocional dos últimos meses. E depois de um trabalho de parto muito longo, que durou quase 20 horas, finalmente dei à luz um menino lindo e saudável. Tanto minha mãe quanto meu ex-marido estiveram no hospital comigo durante todo o processo de trabalho de parto e parto. E ter ambos lá para me apoiar fez uma diferença enorme em me ajudar a superar o que foi, definitivamente, a experiência mais fisicamente desafiadora da minha vida. Meu ex-marido foi incrivelmente prestativo e solidário durante o trabalho de parto e parecia genuinamente animado e maravilhado quando nosso filho finalmente nasceu, o que foi muito comovente de ver, apesar de tudo o que aconteceu entre nós. Depois que voltamos do hospital, meu ex-marido ficou conosco por vários dias para ajudar com tudo relacionado aos cuidados de um recém-nascido. Ele tem dormido no sofá e ajudado com as trocas de fraldas, as mamadas e todo o trabalho exaustivo de 24 horas que vem com um bebê. Ele não reclamou de nada nem agiu como se estivesse me fazendo um favor ao ajudar e parece genuinamente feliz por ser pai e ansioso para aprender tudo o que puder sobre cuidar do nosso filho. Posso ver que ele está completamente apaixonado pelo bebê e passa horas apenas segurando, conversando com ele e maravilha-se com todas as suas pequenas características e movimentos, o que tem sido realmente maravilhoso de testemunhar, porque quero que nosso filho tenha um pai que o ame e o valorize de verdade. Os acordos de guarda que elaboramos foram oficialmente assinados e protocolados no tribunal, e todas as disposições sobre manter sua mãe e seu tio longe de nosso filho agora são legalmente vinculativas, o que me dá paz de espírito sobre a segurança e o bem-estar do nosso filho. Meu ex-marido continuou a mostrar que leva a sério a manutenção desses limites e nunca sugeriu que deveríamos reconsiderar ou modificar essas restrições, o que reforça minha crença de que ele realmente entende o quanto de dano sua família causou e o quão importante é proteger nosso filho da influência deles. Estou planejando fazer uma pausa nas atualizações porque quero me concentrar inteiramente em me adaptar à vida com o recém-nascido e estabelecer rotinas de alimentação, sono e todos os desafios que vêm com o cuidado de um bebê. Tanto meu ex-marido quanto eu nos sentimos muito bem com nosso relacionamento parental e nosso compromisso compartilhado de garantir que nosso filho tenha uma criação maravilhosa, amorosa. Quero agradecer a todos que acompanharam minha história e ofereceram apoio e conselhos durante este período difícil, porque saber que as pessoas se importavam com o que aconteceu comigo e com meu bebê fez uma diferença real em me ajudar a superar alguns meses muito sombrios e confusos.